Olá, amigos, recebam o nosso abraço, a nossa alegria por estarmos juntos mais uma vez na gravação do programa Caminho da Regeneração, da Rádio Boa Nova e também a mais um vídeo do canal YouTube da Editora do Fogo. Hoje nós estamos dando continuidade ao estudo da obra Notícias de Chico, que é uma obra psicografada pelo médium Samuel Gomes, de autoria de Chico Xavier, trazendo aí notícias para nós desses tempos de regeneração, dessa fixação do período de regeneração pelo qual nós estamos passando. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Desejando aí muita paz no coração de todos. Caso vocês estejam tomando contato com o nosso trabalho pela primeira vez, vocês podem recorrer à grade offline da Rádio Boa Nova, onde todos os programas ficam disponíveis para os ouvintes da rádio. E também verificarem no canal YouTube da Editora do For os vídeos que nós já gravamos anteriormente sobre este livro, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo daquelas perguntas e respostas que estão numa entrevista feita pelo médium Samuel Gomes a Chico Xavier sobre esse período que nós estamos vivendo. O Samuel, só uma curiosidade, você já tinha aquelas perguntas em mente ou... Não. As próprias perguntas eu acho que elas são intuitivas. Então o Chico fez as perguntas e ele mesmo respondeu. É isso? Pode ser alguns outros espíritos também. Pode ser também, né? Então tá bom, vamos lá. No último programa, nós terminamos assim, meio que a caminho de finalizar a pergunta número 18. Então eu vou repeti-la brevemente aqui e Samuel vai dar um fechamento nela, tá ok? A pergunta é o seguinte, Samuel. Em vista das transformações que já ocorrem, o que pensar das condições dos quadros de misérias e limitações que encontramos em grande parte das pessoas e das sociedades espalhadas pelo orbe? Bom, em se abrindo uma perspectiva de regeneração, miséria não vai existir, né? Certo. Então, mesmo porque a origem da miséria está na origem da miséria pessoal. Humana, né? Individual de cada um de nós. Né? Então a tendência é que no mundo de regeneração nós não sejamos mais miseráveis. E com a não miséria interior, provavelmente isso repercutirá no processo exterior, né? Mas a gente tem que olhar aí as colocações do Chico, que essa é a nossa reflexão pessoal, né? Então seria isso aqui que o Chico está falando, ó. Jesus disse que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Esse versículo está em Lucas 17, 20, né? E o Chico continua comentando o seguinte: muitos homens na atualidade apresentam-se impecáveis na postura e na vestimenta, mas trazem por dentro a condição de verdadeiros miseráveis morais. Então a miséria que nós estamos mencionando aqui, as condições de pobreza e miséria humana são reflexos dessa miséria moral. É isso que você está comentando? Outro dia fui fazer palestra no Rio, uns anos atrás aí, e a pessoa que me convidou, me pegou no aeroporto, e andando de carro ali pelas vias e mostrava assim, aquelas condições de muita pobreza, né? Ele falou: Samuel, como é que deve ser isso aqui? No mundo de regeneração, como é que a gente olha essa situação aí, como é que essas mudanças, né? Eu fiquei pensando assim, ó, provavelmente existem, na coletividade planetária, existem nações que são responsáveis pelo desenvolvimento do planeta Terra no seu aspecto externo, né? Se o Brasil, por exemplo, tem um compromisso com a regeneração no aspecto moral, por exemplo, né, da corrupção, da ética, alguns países eles têm compromisso em desenvolver o planeta Terra no seu aspecto externo. Por exemplo, vamos pegar países no Ocidente, né? No Oriente, por exemplo, que conseguem fazer uma ponte gigantesca em 2 semanas, um mês. Então está no aspecto tecnológico. Isso. Quando o planeta tiver uma visão generalizada, essas conquistas serão espalhadas com muito mais facilidade. Não se pensará mais no desenvolvimento numa só área. Então tem países que têm a função de falar assim, ó, nós vamos contribuir com o desenvolvimento da periferia. Então provavelmente as casas, né, essas condições vão aos poucos sendo renovadas, né, e o planeta terá as condições
melhores de moradia, condições melhores de todos os aspectos que envolvem e que de alguma forma mostra ainda, né? Nós vemos, enquanto você sair na rua e encontrar mendigos, é porque o planeta não é regenerado. No mínimo, nós deveríamos ter estruturas e instituições que acolhem esses companheiros. Desse uma condição de acesso. Mínima. Porque no nosso lar, por exemplo, nós vamos ver que não tem mendigos, existem espíritos perturbados no Ministério da Regeneração, e diz os amigos espirituais, em alguns aspectos, existe o campo de repouso, que é para aqueles espíritos mais preguiçosos, né? Que não querem se comprometer, então deve ser os mais miseráveis. Os mais miseráveis lá estão bem amparados. Estão amparados numa instituição, né, que os acolhe, que eles recebem alimentação, roupa. Se esse processo acontece no nosso lar, isso quer dizer que no nosso planeta essas perspectivas vão se materializar aqui e vai ser muito difícil a gente ver uma miséria externa. E no dia que nós passarmos nas ruas e não tiver condições de miseráveis na rua, é porque o planeta melhorou muito. Samuel, você falou nessa questão aí de Nosso Lar, né? Um livro psicografado publicado na década de 40, não é isso? No século passado. Então, nós já temos aí 70 e tantos anos da obra. Eu quero crer que espíritos assim, preguiçosos, eles não devem estar tendo assim, essa acomodação que tinha 70 anos atrás lá em Nosso Lar. Porque eu fico pensando o seguinte, eu não sei qual que é o traço que está por trás da acomodação ou da preguiça, mas no mundo de regeneração, eu quero crer que é uma postura que não condiz com a proatividade, com a autoconsciência, que vai ser necessária para que nós tenhamos um mundo regenerado, não é mesmo? Se o nosso lar é a projeção do mundo regenerado, então quem quer estudar o mundo regenerado, como esse planeta Terra vai ser, basta estudar o nosso lar, a forma como funciona, né? Então, provavelmente, do dinamismo de 70 anos mudou muito. Inclusive tem uma das obras da trilogia Regeneração que você psicografou, não sei qual das três, Isso. em que, acho que é A Decisão, É Checkmate, provavelmente. Checkmate, que André Luiz narra um pouquinho de Nosso Lar, né? Isso. Da diferença que hoje existe na colônia para aquela época que a gente conheceu. Isso, porque estava tratando de naves espaciais, né? E então, também lá já tinha toda uma estrutura desenvolvida nesse sentido. E também um aspecto que me veio à mente aqui é que atualmente na colônia todos lá têm a capacidade de volitar, ninguém está precisando mais ser transportado para lugar nenhum, então isso já indica uma mudança mental profunda. Sim, porque eles não volitavam porque a maioria não podia volitar. Porque estavam em condições, uma minoria evoluída poderia, a maioria não podia, por respeito àqueles que estavam em condições inferiores e não podiam. Se eles permitiram a volitação é porque até esses companheiros já têm condições de, em pouco tempo de estadia em Nosso Lar, desenvolver a possibilidade de volitação. Daí então a noção que a gente tenha, né, de mudança. Se em 70 anos, digamos assim, a população de uma cidade triplica aqui na Terra, é claro que Nosso Lar também cresceu. Isso. A nível de população, a nível de recursos tecnológicos avançados e tudo mais, não é só aquilo mais. E se o Nosso Lar cresce, aquelas colônias espirituais intermediárias do e postos de socorro, todos crescem. É. Tanto é que os centros espíritas, quanto tempo tem de espiritismo, né, no Brasil? 167, se não me engano. 170. E no Brasil? No Brasil foi no início do século passado, 120 anos. Vou colocar 120 anos de espiritismo no Brasil. Olha o quanto desenvolveu o centro espírita. Para a gente ver uma projeção de como os trabalhos. No plano espiritual se desenvolve. O centro espírita é quase uma colônia. Tem toda uma estruturação, socorro, né? Toda uma estruturação subdividida. Por exemplo, o Ministério do Auxílio é a representatividade do tratamento espiritual que o centro espírita oferece. O Ministério da Regeneração representa aquelas atividades em que você tem contato com a perturbação alheia,
mendigos, né? Como se fosse o resgate daqueles companheiros que estão no umbral, vamos dizer assim. Isso. Todo o trabalho que você faz nas imediações das ruas. O Ministério do Esclarecimento representa o desenvolvimento dos núcleos de estudos, que hoje no movimento espírita é muito grande. Em todo o Brasil você vai nos centros espíritas, como que desenvolveu os estudos. Fico imaginando no surgimento do espiritismo, como é que eram os estudos, né? Tudo porta fechada, todo mundo com medo. Né? Diferente não podia falar. Hoje tem cursos, tem, né, programas, está na internet para todo lado. Aquilo que está acontecendo no nosso lar hoje acontece aqui com facilidade. O Ministério, talvez, o Ministério da Comunicação olha os núcleos de desenvolvimento da mediunidade nos centros espíritas. Reuniões mediúnicas hoje é muito natural. Todos os centros espíritas manifestam entidades, né? Os dois ministérios que talvez sejam mais difíceis de materializar por enquanto aqui na Terra é o Ministério da Elevação, porque não tem muita gente elevada, e muito menos o Ministério da União Divina, então nem pensar. Mas já estamos aí, talvez, em protótipos de desenvolvimento desses núcleos, né? Muito bem. Então vamos para 19 aqui, porque uma completa a outra. Tá? Como se encontram os trabalhos espirituais junto às outras nações para que cada uma cumpra os compromissos referentes à regeneração? E aí eu vou ler aqui um comentário breve que eu queria que era o foco das nossas cogitações no nosso programa de hoje. O Chico comenta o seguinte: a Organização Espiritual Mundial, responsável pelas mudanças no planeta, pelo seu crescimento e sua melhoria no cenário universal, segue com segurança as linhas traçadas pela inteligência do Cristo. Cada nação é conduzida por irmãos de hierarquia elevada, muito competentes e especializados nas diversas áreas a que foram chamados a atuar e de conformidade com a responsabilidade de cada nação. Seja nos planos espirituais ou no físico, há uma gama de espíritos se dedicando para que os resultados esperados se concretizem no tempo ideal e nas circunstâncias previamente estabelecidas pelos projetistas da evolução. Samuel, me dá uma ideia aqui, assim, se você teria, por exemplo, nós podemos inferir que o compromisso do Brasil é com a divulgação do Evangelho. Isso? A religiosidade, digamos assim. Vamos pegar um pouco da intuição que veio aqui. O que nós podemos dizer é que os orientais, por exemplo, eles praticam, com o processo da meditação, com o processo da investigação da mente, eles praticam uma investigação espiritual por dentro. Coisa que hoje nós, os ocidentais, já temos muito acesso. Não tínhamos antes, mas agora passamos a ter. Isso, porque e os ocidentais, eles precisavam do apoio do que intuitivamente a gente recebe aqui, é como se fosse uma investigação científica da espiritualidade, racional da espiritualidade, porque como eles são racionais, então existe uma perspectiva de grupos espirituais que favorecem a pesquisa no campo da ciência para a comprovação da realidade espiritual, que é um pouquinho diferente do compromisso daqueles que trabalham a espiritualidade por dentro. Um expressa a capacidade de percepção da realidade espiritual de dentro para fora. O outro, pelo compromisso mais científico, desenvolve hoje. Então, quando a ciência investiga a natureza das partículas subatômicas, o que elas estão fazendo? Elas estão descobrindo as partículas perispirituais. O que comprova um dia, na forma científica, a fotografia do perispírito. Uma hora as pessoas vão ver os espíritos por aparelhagem eletrônica, né? Assim? Sim. Então, é aquele compromisso de comprovações no campo da ciência, que parece ser ciência, mas não tem nada de ciência, é tudo espiritual. Porque cada vez mais a ciência investiga o invisível. Se eu estou caminhando na direção do invisível, porque o que é visível é a matéria, e a matéria é energia condensada, cada vez que eu investigo o invisível, mais se abre para mim o quê? O espiritual. O espiritual. Então tem compromissos espirituais. E em se observando, apesar da transferência de Jesus
para que o Evangelho fosse transferido para o Brasil como coração do mundo, o que é Evangelho na verdade? Evangelho é o estudo da espiritualidade sob a perspectiva refletida na personalidade de Jesus. A gente chama de Evangelho, mas quando você estuda as condições espirituais na personalidade de Jesus, você está estudando uma condição muito elevada de espírito. Não é assim? Sim. Nós podemos dizer que o Evangelho é o livro de um espírito puro. Com certeza, são as atitudes de um espírito puro em meio a nós. Isso quer dizer que é um espírito que vive muito o espírito. Então, quando a gente estuda o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o que nós estamos estudando? Evangelho. Então, a palavra evangelho aqui, nós temos que tirar a conotação de que algo separado de um contexto espiritual, porque quando você estuda, por exemplo, o livro dos espíritos, e você estuda o espírito, você está estudando o quê? Evangelho. O evangelho. Tudo estuda a mesma coisa, na verdade. Então, né? quando os cientistas investigam lá as moléculas espirituais da matéria, eles estão também investigando o Evangelho. Isso. Só que num foco, digamos assim, científico. Isso. E os orientais estão, digamos assim, em contato com a própria espiritualidade e vivendo também o Evangelho. Então, o Evangelho é estudar se espírito. uma proposta vinda de Jesus ou uma proposta vinda de Buda ou qualquer outro espírito elevado também que tenha passado por aqui. Isso mesmo, essa separatividade é uma condição de interpretação que o próprio homem cria, separando o contexto da realidade única. Então, qual que é a realidade única? A realidade única é o estudo do Espírito. Então, o que Jesus veio dizer para os homens? Gente, somos espíritos. E se você relaciona uns com os outros em espírito, isso chama-se o quê? Amor. Então, o que é o amor? É a capacidade de nós relacionarmos de espírito com espírito. Então, por que eu não vejo preconceito na forma? Porque se eu olhar para o espírito, não tem preconceito. Então, se você não tem preconceito, qual que é a vertente do relacionamento? A afetividade pura. Quanto mais eu me prendo à forma, mais há separatividade. Então, separatividade de filosofia, de ciência, a gente gosta de separar. Fragmentação. No entanto, é tudo uma coisa só. Então, nós vamos estudar. Não, gente, nós estamos estudando a realidade espiritual. E quanto mais nós aprofundarmos na realidade espiritual, mais nós nos aproximamos da condição do Cristo. Muito bem. Né? Vamos lá. Como é que está o nosso tempo aí? Podemos ir para a próxima pergunta, né? Na 20, nós temos a seguinte pergunta. Como entender o retorno do Cristo ao plano físico da Terra, tão aguardado por muitos? Vale aqui dizer que existem alguns segmentos religiosos que esperam uma nova encarnação do Cristo na Terra, né? Como houve há 2019 anos atrás, né? Então, o Chico comenta aqui que a presença dele se fará constante enquanto a Terra caminhar em direção à sua condição sublimada. Uma vez que adquirida essa condição, surgirá para o espírito humano a autonomia espiritual sustentada diretamente pela comunhão com o Criador. Jesus é a fonte de sustentação das nossas vidas, enquanto não conquistarmos o potencial pleno de nossos espíritos. Ao ser alcançado esse potencial, nos colocará em posição da independência das forças espirituais exteriores. Como a expressão material de alguém não é tão importante como a expressão do seu conteúdo interior. Quando a gente estuda o Evangelho, nós estamos em companhia de Jesus de que forma? Nós estamos em companhia de Jesus na forma de entendimento. As pessoas falam, vou estar do lado de Jesus ouvindo Ele. Né? Se eu posso estar do lado de Jesus ouvindo Ele, quando eu escuto um Evangelho, quando eu estudo a doutrina, o que eu estou fazendo? Eu estou do lado de Jesus. Só que não é um Jesus o quê? Material. Isso, porque qual que é a expressão de existência que você valoriza? É a material ou é a essencial? Mas hoje a crença religiosa é de que... E é uma convicção muito forte. Não vai haver uma decepção por parte desses religiosos no sentido de não encontrarem, né, o Cristo assim... na convivência igual eles esperam? Nós vamos encontrar o Cristo na convivência onde Ele está. Por exemplo, essa é a decisão, né? Quantos espíritos
No livro do André Luiz, Missionários da Luz, não, Obreiros da Vida Eterna, apareceu o Asclepios. Lembro Que é aquele disso. espírito Sublime aí falava lá assim, elevado. né? Lá eles falavam assim, o Asclepios, por representar a condição de espírito puro da Terra, que é espírito puro da Terra não representa espírito muito longe do espírito puro de Marte. Explica isso aí depois, tá? Nós vamos voltar nessa explicação. Isso mesmo. Ele consegue participar das reuniões dos Cristos quando há uma reunião dos sistemas solares. Certo. Tá claro? O Asclepios, ele é candidato a participar dessas várias reuniões. Então quer dizer que o Asclepios não só vê Jesus, como vê os Cristos planetários do nosso sistema e outros isso, mais. então ele já tem condições de estar perto dessa turma, né? O Emmanuel diz que eles iam, a presença do Cristo, as reuniões dos Cristos, focada para o planeta Terra, tinha acontecido 2 vezes. Que ia ter uma terceira em determinação. Agora, quantas reuniões dos Cristos existem para Marte, Júpiter, Saturno? Né? Sim. Ali é porque está voltada aos interesses do planeta Terra. Já havia a terceira e a quarta aconteceu numa decisão, e interessante que na decisão, até espíritos que estavam nas condições do nosso lar puderam estar com os Cristos. Foi. Isso quer dizer que cada vez mais vai aumentando a possibilidade de estar perto de quem? Dos Cristos planetários. Dos Cristos. Então, muitas pessoas querem a presença material de um Cristo, mas nós é que vamos desmaterializar a ponto de permitir a presença espiritual cada vez mais intensa, sem uma necessidade de sacrifício de um espírito ter o quê? Que materializasse aqui para reencarnando. É muito sofrimento para eles, né? Muito sofrimento e muito desperdício. Eu imagino que de vez em quando nós aqui no planeta Terra podemos nos reunir, como acontece em Marte, o livro Cartas de uma Morta, se não me engano, quando chegava a hora do Ângelus ali, o horário que nós chamamos a hora de Ângelus aqui, que nós escutamos. 6 horas da tarde. Né? O marciano todo para. O planeta todo para naquele momento. Aparece uma tela gigantesca e aparece provavelmente muitos espíritos iluminados conversando, inclusive os Cristos. Então, o que nós queremos dizer é que não precisa muito da presença material do Cristo. O que nós temos necessidade é de nós estarmos na presença dele. Nos desmaterializarmos para estar com ele. Isso, e provavelmente em mundo de regeneração, certamente nós vamos ter muita presença de Cristo perto de nós, trazendo orientações, né? Para que eu quero reter o Cristo do meu lado assim? Falar assim, vem aqui caminhar pega no meu braço aqui. Uma necessidade meio infantil, né? Nós sempre precisamos da presença dele, mas de uma forma mais presente, mas sem precisar de estar encarnado para trazer lições, já que as lições vão ser tão claras, tão mais maleáveis, né? Que nossa condição de crescimento permitirá estar convivendo com esses espíritos com mais naturalidade. Antes que o nosso programa acabe, que a gente já está com poucos minutos, para dizer bem 2, eu não entendi muito essa história do Asclepios como espírito puro da Terra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a condição de aprendizado que o planeta pode oferecer a um espírito, ele pode chegar a uma condição de espírito puro em relação ao planeta. Tudo que ele podia aprender ao planeta, ele aprendeu e desenvolveu muito bem. Só que aí vamos dizer assim, ele chegou no estado de espírito puro da Terra. Mas se ele comparar com a evolução de Marte, o estado de espírito puro da Terra, ele pode ser um estágio de 4º grau lá em Júpiter, por exemplo. Que a condição dele é de espírito puro da Terra, mas quando você compara com o espírito puro de Júpiter, ele é... entendi. Espírito puro da Terra de 1 a 7, ele está aqui em 7. Mas lá de 1 a 7, ele está em 4. Isso, por isso que... Olha as condições, né? Quando a gente fala de espírito puro. Jesus falou assim, né? Dos nascidos de mulher, o mais expressivo, estou usando as minhas palavras aqui, é João Batista. João Batista, isso mesmo. Isso quer dizer, João Batista, no parâmetro das reencarnações humanas, ele atingiu o ápice do desenvolvimento, tá claro? De aprendizado material, ok? Mas ele falou assim, mas João Batista, ele não representa, em padrão de evolução, uma comparação com o menor do reino dos céus. Quem que é o menor do reino dos céus? O menor do reino dos céus é o espírito puro mais novo. Mais novo. Então quer dizer que o espírito puro mais novo, João Batista nem chega aos pés na Terra, né?
Para a gente ver a relatividade das coisas, né? A gente acha que uma coisa é grandeza aqui pode ser pequenez em relação aos parâmetros superiores, né? Ou seja, Samuel, nós não temos nem noção do que é nada, né? Por Isso. enquanto. Nós estamos Nossa amanhã grandeza certamente é pequenez em muitos lugares. Não temos noção do que é, né? Mas aí, gente, como sempre, já chegamos ao final de mais um programa, deixando para vocês aí o convite de estarem conosco semana que vem, ok? Muita paz em todos os corações. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.